Gente, o pastor Alisson, ele é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, ele tem 31 anos, é casado com a pastora Aline, pai do Israel Azaf, e filho mais novo da pastora Eliane Miranda. Então, vamos conhecer esse pastor abençoado? Boa noite, Muito boa pastor. noite, pastora. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Que alegria conhecê-lo. Para mim é um prazer, né, imenso poder estar aqui, receber esse convite tão maravilhoso. É um prazer também para mim conhecer você. Glória a Deus. Amado, a gente conversou um pouco, né? Fiquei conhecendo um pouco mais do seu trabalho e achei grandioso, tá bom? Quero dizer que é realmente uma alegria conhecer o Senhor, saber que o Senhor tem feito esse trabalho, né? Deixa eu lhe perguntar, o senhor faz parte da igreja do Evangelho Quadrangular, não é isso? Correto, eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Posso dizer que toda a minha vida, tenho 31 anos, né? Então toda a minha vida foi na Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim. Como se deu a sua conversão e quem foi que influenciou o senhor a conhecer o nosso Mestre Jesus? Apesar de ter nascido em berço evangélico, né? Ser filho de pastora, né? A gente entende que precisa conhecer o Senhor Jesus, né? E eu conheci Jesus, né? Aceitei Jesus ali por volta dos meus 10 anos de idade, tomei a minha decisão, né? Não por força da minha mãe, nem da família, que é uma família cristã, mas sim pelo desejo e a necessidade do nosso coração, né? Então, diante dessa caminhada com Cristo, né, família, aprendizado, foi que eu tomei essa decisão ali por volta dos meus 10 anos de idade. Olha, que lindo, já ainda pequeno, né? Sim, sim. Ainda pequeno, tomei essa decisão, né? Ali no meio do caminho, 14, 16 anos, pensei em sair, mas Jesus não deixou. Deus lhe atraiu com cordas humanas, que foi a sua mãe desde pequeno, né? Sim, sim, sim. Minha mãe sempre foi e é, né? Ainda está no nosso meio, um grande referencial de ensinamento, de instrução para a gente, para a família. Glória a Deus. Meu filho, com 6 anos, ele aceitou Jesus como Salvador. Ele lembra até hoje aonde foi, como foi. Sim, sim, isso é muito prazeroso, né? Porque pelo fato de a gente ser filho de pastor, né? Muitos acham que filho de pastor é pastor. Não, filho de pastor, filho de crente não é crente, né? Ele precisa aceitar, precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Isso. Falando sobre isso, o senhor acha que a educação da criança no lar influencia mesmo a trilhar os caminhos de Deus? Sim, sim, a educação da criança, né? Ela influencia e para os caminhos do Senhor. Provérbios 22 vai falar: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se Não se desviará esqueça. dele, né? Então, esse é um princípio bíblico, né? Para todo cristão e para toda família cristã. Isso é muito importante, a família poder instruir, poder orientar a criança no caminho. A minha família é uma família cristã, né? E nós somos ensinados assim, nós crescemos dentro da igreja, né? Nossa vida foi igreja, né? E isso foi motivo, né? Mais do que motivo para nós permanecermos na presença do Senhor. Então, ensinar, hoje eu tenho meu filho, né? Vai fazer 4 anos de idade. Eu entendo essa importância de poder instruir, orientar, ali sempre com muita sabedoria, porque ele é pequenininho, né? Tendo sempre cuidado, respeitando a idade dele, né? Mas sempre procurando ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Sim. Pastor, hoje em dia as mídias sociais, a internet, têm tomado muita atenção, né? Tirado muito o foco das nossas crianças. Qual é o conselho que o senhor dá para os pais com relação a isso?
porque tem pais, mesmo dentro da igreja, que deixam os filhos muito à vontade no celular. Eu já vi até uma ministração do pastor Paulo Júnior, que ele fala que as crianças, que muitos pais que estão dentro da igreja, eles não sabem, não acompanham os filhos, não ficam ali vendo o que os filhos veem, e de repente eles vão descobrir que os seus filhos tão pequenos já veem coisas que não é para ver, já acessam sites que não é para acessar. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu sou bem enjoado. Meu filho tem, assim, enjoado no sentido de, às vezes, de certas coisas que não convém à criança, né? Naquele momento. Eu sempre tenho orientado nossos discípulos na igreja, né? A não os pais, né? Não deixar os filhos no momento do culto, tá utilizando celular, porque a criança, apesar de não entender ali muitas vezes o que é falado, né? Se o filho vai para a igreja, né? Ou qualquer outro ambiente que ela vai para aprender, e ela fica atenta ao celular, a coisas que não devem ser vistas, a jogos, né? Em momentos impróprios, a criança acaba falando da igreja, achando que ali é um lugar de passeio, né? Eu, particularmente, eu e minha esposa, a pastora Aline, particularmente, a gente não deixa nosso filho com o celular, né? A gente controla bastante o que ele assiste, né? Sempre ali no YouTube, sempre vendo o que ele está assistindo, né? Até esses dias atrás, eu cheguei do trabalho e estava assistindo um desenho, quando eu vi o desenho para criança, né? Tinha coisas indevidas, ensinamentos indevidos que não compactuam com a nossa fé. E ali eu orientei minha esposa, né? Até no momento, falei assim, olha, vamos ter mais cuidado no que ele está assistindo, né? Sim. Eu quero só abrir um parênteses aqui, pastor. Tem pessoas não só evangélicas que nos assistem, né? Queridos pais, pedir para vocês observarem mesmo o que seus filhos estão vendo, porque esses jogos, principalmente esse do Free Fire, você já ouviu falar nesse jogo, né? Ele incentiva a violência. Infelizmente, nossos jovens, eles têm sido alvo, né? Alvo desses jogos, os pais permitem que eles joguem, esses jogos não são bons para o seu filho. Nós temos aí a história de chacinas que você vai ver o adolescente, antes de matar, ele estava vendo esse jogo, e por muito tempo via esse jogo, e aí, como aconteceu nos Estados Unidos, aí o jovem foi lá no colégio e matou os colegas. Então, vocês que estão nos assistindo, por favor, vamos ter cuidado. Os nossos filhos, a palavra diz, agora eu falo para os que têm o temor a Deus, a palavra diz no Salmo 127 que os nossos filhos são uma herança do Senhor. É a recompensa, é o presente que o Senhor nos dá. E como nós estamos cuidando desse presente, não é? É um presente que Deus nos dá. Meu filho foi, assim, muito pensado, algo muito pensado. E pensa eu como pai, né, se não cuidar de um presente que Deus me deu para minha esposa, deu para nossa família, né? A gente vê aí essa situação que aconteceu ontem, né? Ou ontem de ontem, não estou muito lembrado, muito triste, né? A gente fica preocupado, né? Foi numa creche, numa escola, então a gente fica triste com essa situação. Oramos até pelas famílias ali que sofreram, né, com esse dano tão grande, né? Então fica a nossa orientação aos pais, seja você cristão, seja você não cristão, muito cuidado no que o seu filho tem visto nas redes sociais, nos jogos, né? Então fica nossa orientação. Isso, amém. Querido, para o Senhor, o que significa adoração como estilo de vida? Que nós conversando, o Senhor me disse que também é da área do louvor, né? O Senhor gosta, assim como eu, que já tenho música gravada, né? Para o Senhor, o que é adoração como estilo de vida? Adoração como estilo de vida é você viver, né? Você viver aquilo que você diz. Eu sou músico, né? Eu toco bateria, né? E aí dentro da igreja a gente vai aprendendo vários instrumentos, né? A gente aprende a tocar
toquei bateria por muito tempo, depois fui aprendendo um pouquinho de violão. As cordas vocais hoje já não tá tão boa assim para cantar, né? Eu falo para os discípulos da igreja, vou deixar vocês cantar, porque as cordas vocais não estão tão boas, mas a adoração, ela envolve muito mais, né? É esse momento de louvor, mas é uma vida, né, entregue no altar do Senhor. João 4, né, vai dizer que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu, como eu posso dizer, na minha origem, né, eu sempre tive muita vontade de ensinar, né? Então, eu sempre procurei ali ensinar os jovens da nossa igreja. Hoje também estamos realizando um trabalho na nossa igreja, que é o Projeto ID, que a gente está começando com música na igreja, que também é uma forma de adoração, né? É ali você levar os jovens, as crianças, a ensinar eles os princípios, né, do louvor, da adoração, através da música. Olha que interessante. Como funciona esse projeto ID? O projeto ID, né, já nasceu há muito tempo, mas o nome é recente, né? O nome foi até, depois eu vou agradecer a pastora Vanilde, aí de Guajará-Mirim. Ela esteve conosco, né, mês passado agora, no nosso acampamento, a Célula. E aí, na hora que ela estava ministrando, eu vim há algum tempo pedir, Deus, eu preciso de um nome para o meu projeto, né? E Deus me deu o Projeto ID, né? A princípio é música, nós estamos ensinando música para os jovens da nossa igreja, né? A gente sabe que o custo, ele é muito alto. Eu falo por mim, para você pagar um professor de música, não é barato, e muitas vezes os jovens das nossas igrejas não têm essa condição, né? E a gente tem cobrado ali um valor bem irrisório, é uma taxa, só para dizer que não está cobrando nada, mas tem fluído bastante. Nós já temos quase 10 jovens lá na nossa igreja, e também na igreja da minha mãe já tem três irmãos, e sendo 2 crianças, né, e um adulto. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Eu creio que vai crescer muito. Nosso sonho e projeto é que abranja outras áreas também, não só a música, mas que abranja outras áreas também. Olha que lindo, parabéns, tá? Pela iniciativa, que Deus estenda as suas tendas. Amém, glória a Deus. Eu possa ir até onde o Pai quiser que eu chegue. Quais as dificuldades ministeriais que você já enfrentou, pastor? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Quais as dificuldades? Porque todos nós, quando começamos, né, nós enfrentamos dificuldades. Quais as dificuldades ministeriais que o senhor já enfrentou? Falando do ministério, né, eu tô há pouco tempo, né, falando de pastoreado, né, mas falando de uma vida inteira, né, muitas vezes, principalmente ali na juventude, a gente tem muitas dificuldades, os jovens têm muitas dificuldades, muitas incertezas, né, a cabeça está a mil, são 1000 pensamentos, são 1000 oportunidades, e aí você fica pensando, para onde que eu vou? Vou para a igreja, vou para a festa, né? Mas ali a gente encontra também uma dificuldade, e eu sempre trabalhei muito na igreja, sempre fui muito envolvido, né? Então, assim, essas dificuldades, na minha adolescência, né? A da mente, né? A mente está muito ainda confusa, conturbada. Se você não tiver um bom alicerce, você acaba não permanecendo. Então, acho que ali na adolescência tive essas dificuldades, com o desafio de aceitar, de escolhas, né? Falando hoje de ministério, hoje nós somos pastores, estamos há quase 4 anos, né, à frente da congregação, e aí você tem um cuidado maior, né, com os membros, né, com a igreja, com os discípulos. Na minha juventude eu trabalhei, o meu ministério foi mais voltado para os jovens, né, e também para o ministério de louvor, mas hoje você tem uma abrangência um pouco maior, né,
quando eu assumi o ministério na igreja, a congregação Areia Branca 2, logo em seguida foi a pandemia, né? Ali 5 meses depois, nós reabrimos um local, uma igreja que havia sido fechado, e logo 5 meses depois, a gente teve a pandemia. Lá é um local que a gente paga aluguel, e eu tive muito temor ali, né? Pensando, como é que eu vou pagar agora, honrar os compromissos? Né? Como é que eu vou honrar os compromissos? Porque o cristão, ele precisa ter uma vida exemplar nos seus compromissos, né? E ali eu tive muito temor, tive medo, né? Então ali foi um desafio para mim, mas Deus me ensinou muito ali naquele momento da pandemia, nos ensinou, eu, minha esposa, nossos discípulos, né? Então ali a confiar no Senhor, que Ele provê todas as coisas. Verdade, o Senhor provê mesmo. Uma das minhas preocupações sempre foi também com os adolescentes, sabe? Porque nessa fase, para eles é uma fase de incertezas, né? Uma fase que eles estão ali, muitas vezes, os que nasceram na igreja estão querendo experimentar o mundo, né? Que o mundo oferece. Correto. Aí, eu sempre conversei com meu pai do céu a respeito de ser jovem, né? Mas, como o João falava, né, jovens, vocês sois fortes, tendes vencido o maligno. Quando o caráter ele é forjado no adolescente, né, desde pequeno, quando o caráter é forjado em Cristo, fica mais fácil ele sobreviver às tentações. Correto. É mais fácil você permanecer na presença do Senhor. É quando a gente tem o coração no altar, não tem como sair da presença do Senhor, não, né? Não tem coisa melhor do que você estar na presença de Deus. E mesmo que ele venha sair, como foi o caso da minha filha, ela, desde os 6 anos, gente, minha filha, desde os 6 anos também, falando aí, eu fiquei, agora me emocionei, porque realmente minha filha, desde pequenininha, igual o meu, João, ela se converteu, e aí, no período da adolescência, já continuou com o Senhor, mais jovem, quando entrou na parte da juventude, aí veio os anseios pelo mundo, e ela se afastou um pouco. E aí ela conta, ela até testemunha isso, que aí eu vivia assim, sempre falando, filha, volta para Jesus, e aconselhando, e conversando, e nada dava certo, sempre, porque assim, os filhos, quanto mais os pais falam, parece que muitas vezes entra por um ouvido e sai por outro, né, pastor? E aí eu vivia, filha, volta para os caminhos do Senhor, volta. E aí ela testemunha que quando eu parei de falar e só orei, ela voltou. Deus fez a obra. Isso é lindo demais, né, pastora? Eu acho que a maior preocupação de um pai cristão é que seu filho se afaste. O agir de Deus é tão incrível que ele fala conosco com relação aos nossos filhos. Eu creio que ele também fala com o Senhor a respeito do seu filho, do que ele vai fazer na vida do seu filho. Eu tive o privilégio, às vezes o João fala que vai ser jogador de futebol, que ele é pequeno ainda, e pastor, porque eu sempre falei isso para ele, meu filho, o sonho da mamãe é que você seja um pastor. Para mim, o pastor é um gigante na terra, sabe? Aquele que Deus comissionou para levar o ID, né? E uma de minhas orações, pastor, foi algo incrível. Eu vi o meu filho adulto num púlpito pregando a palavra. Eu tive uma visão com Glória isso. a Deus. Isso é lindo demais, pastor. É incrível. E aí Deus vem e vai falando no nosso coração, né? Nos enche de paz. E aí, qual é a nossa missão? Quando a gente sabe que o nosso filho ele tem esse chamado, é instruir, ensinar as verdades do Senhor ainda com mais firmeza, né? Eu vejo meu filho demorou muito a falar, né? E ainda está aprendendo. Agora que ele está soltando mais falando, né? Ainda você entende um pouquinho as coisas erradas, né? Do jeito dele, mas tem dia que se você pede para ele falar uma coisa, ele não fala. Eu observei já, às vezes na igreja, ele dando glória a Deus e você não ensinou aquilo para ele, Olha, né? Não falou, mas ele viu, né? Está acostumado, então
é o aprendizado, né, a convivência, né, que a criança tem ali no dia a dia da igreja, né? Verdade. Pastor, o cuidado com os novos convertidos ou os neófitos na fé é como ver uma sementinha crescer e dar frutos, né? Então, como a igreja compreende esse processo? Como a igreja trata os neófitos na fé? Como vocês trabalham na vida deles? Esse é um tema, né, pastora, que eu tratei há poucos dias atrás com nossa liderança da igreja, em um seminário, a qual eu dizia para eles a respeito da consolidação. Os novos, muitas vezes, chegam na igreja e eles não são consolidados na fé. Eles não recebem uma consolidação, eles não recebem, muitas vezes, um cuidado. E hoje nós temos nos preocupado muito com esse tema, né, que é o cuidado com os novos na fé, até mesmo para que eles possam aprender o verdadeiro ensinamento da palavra do Senhor. Então, a gente tem muito essa preocupação em instruir, em ensinar nos caminhos em que devem andar, né? Eu falei o Provérbios, né? O novo convertido, né? O recém-convertido, ele é uma pessoa que não tem conhecimento da palavra e ele vai precisar de pessoas para andar com ele, né? Nos primeiros passos da fé. Mateus 10, 38 ao 39, vai dizer, quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. E aqui eu abro um parênteses, eu lembro quando Jesus estava carregando a cruz, né, e ele não suportava o peso, mas veio ali o soldado e pediu para que, colocou um homem ali para ajudar ele a carregar a cruz. Muitas das vezes, na caminhada cristã, os novos convertidos, eles não vão ter a força, né? Eles não vão ter a fé, porque tudo isso é ensinado, eles vão aprendendo com o tempo, vão aprendendo com as circunstâncias da vida, né? Então, nós, como pastores, nós precisamos ter essa preocupação e ter um olhar diferenciado para o novo convertido, para o recém-convertido, na presença do Senhor, e ajudar ele. Muitas vezes ele vai precisar de ajuda de alguém para junto dele, né, carregar a cruz. Vai chegar o tempo que ele vai andar sozinho, mas no início ele precisa de alguém para lhe ajudar a carregar a cruz ali. É verdade. O senhor falando sobre essa questão, eu me lembrei de quando eu era membro da Igreja do Evangelho Quadrangular lá no Acre. E aí eu estava conversando com uma pastora uma vez sobre o pecado de alguém lá, e aí eu disse que eu não entendia por que a pessoa estava agindo daquela forma. E aí ela falou uma frase que eu levo para a minha vida inteira. Ela falou assim, Jane, na época eu não era pastora ainda, ela falou, Jane, nem todos são maduros já como você, nem todos estão no seu nível de conhecimento do Senhor, então nós precisamos entender e levar essas pessoas ao amadurecimento, porque muitas vezes a gente, como membro mesmo, como membros mesmo da igreja, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, nós temos a tendência a julgar o outro, né? A julgar o pecado do outro. Mas o Senhor Jesus, ele nos conhece, ele sabe que os novos, por exemplo, aquelas pessoas que foram salvas agora, elas têm toda uma caminhada. Elas chegaram com a alma delas cheia de pecados, cheios do mundo, né? E a igreja é que vai tratar, a igreja que vai transformar esse caráter, vai forjar essas pessoas no caráter de Cristo. Então, nós que já estamos há muito tempo na igreja, você que está nos assistindo, que já está há muito tempo na igreja, de repente vem um novo e você vê ainda com aquela roupinha curta, ou falando palavras que para você, nossa, essa pessoa falou isso, não vamos julgar, querido, sabe por quê? Porque um dia nós também já fomos novos. Um dia nós, né, já estivemos, talvez não fazendo dessa forma, ou não indo para a igreja dessa forma, como eu falei, com uma roupa um pouco mais curta, mas cada pessoa tem um processo.
né? Cada pessoa tem um processo. Eu, no meu caso, foi mais fácil, por quê? Porque minha avó, uma vida inteira na igreja, eu pequenininha, já ia cantar na igreja, já fazia parte do teatro, já era o anjinho, então fica mais fácil. E agora, aquela pessoa que estava na droga, aquela pessoa por exemplo, era homossexual ou lésbica, muitas vezes chega na nossa igreja e a gente fica olhando, né, de uma certa forma, aceitou Jesus, e a gente não abraça como deveria abraçar e não instrui como deveria. Essas pessoas vão precisar passar por todo esse processo, né, pastor? Até Isso, chegar ao nível, né, até de chegar ao nível que Deus amadurecimento, quer né? para ela. Isso. É um dever de todo cristão, é não apontar o dedo, né, pastora? Porque quando nós apontamos o dedo para o nosso irmão, principalmente para os novos convertidos, né, nós estamos apontando um para ele, três para nós e um para Deus. Então, nós tomamos o lugar que é do inimigo, né? Que é acusado. A igreja de Cristo, os irmãos mais maduros na fé, ele tem por dever zelar por aquele novo convertido, instruir, chamar no cantinho, né, pastor? Se tiver alguma coisa errada, chamar no particular, não expor a vida da pessoa. Eu sempre tive muito esse cuidado, quando você, não só novos convertidos, mas às vezes um irmão mais antigo na igreja, né, que está com um pouquinho mais de experiência, chamar ele no canto, com respeito, né, e com zelo pela vida espiritual dele, para que ele possa ali entender a exortação, muitas vezes, naquele momento, né, e sempre cuidando dessa pessoa, em nome de Jesus. Isso, não expor também o pecado do irmão no altar, né, no púlpito. Infelizmente, a gente vê isso acontecer, né? O pastor sabe que a pessoa cometeu um pecado, pode até não citar nomes, mas aí aquela pessoa toma para si, nossa, eu sei que o pecado é meu, né? Isso é complicado, né? Nós É precisamos ter, triste, né, pastora? nós precisamos ter muita sabedoria, sabe, pastor? Eu estava meditando esses dias agora, eu estou nesse propósito também da quadrangular de 21 dias. É Muito bom. nacional, né? Então, pois é, e eu estava meditando sobre Ezequiel, e lá Deus fala com Ezequiel, ai dos pastores negligentes, ai dos pastores que eles deixam a ovelha sair do aprisco e não cuidam, ai dos pastores que não ligam a ovelha que está ferida, né? Não fazem a ligadura. Uma vez eu quero mandar o meu carinho para o pastor Celso. Pastor Celso, esposo da pastora Rosê, você conhece ele muito bem, né? Conheço. Pastorzão. Uma vez, numa das pregações, ele falou algo que eu nunca esqueci. Como é que uma ovelha, ela é tratada quando ela sai do aprisco, como é que ela é tratada para poder ficar ali bem pertinho do pastor. Ele fala que a ovelha, é a ovelha rebelde, às vezes ela sai do aprisco, ela vai saindo, né? Sai e volta, mas o pastor ele precisa manter essa ovelha no aprisco. Para quê? Para que ela seja protegida das feras, né? Para que ela não vá morrer. E aí, quando a ovelha é muito rebelde, o pastor tem que quebrar a perna da ovelha. Ele quebra a ovelha, mas depois que ele quebra a ovelha, ele pega a ovelha com todo carinho e ele vai dar comida na boca da ovelha. Ele vai cuidar dessa ovelhinha. E aí, quando ela está bem alimentada, ela está cuidada, ele liga, ele faz a ligadura da perna da ovelha, cuida com todo carinho e dá na boca da ovelha. Quando a ovelha fica curada completamente, ela não sai mais do aprisco, nem sai do lado do pastor. Muitas vezes. Nós temos uma situação em um evento, né, em que a pessoa, nós não conhecíamos a pessoa, os irmãos não conheciam, ela chegou e aí ela falou assim, eu cheguei aqui, ninguém me abraçou, né, no momento do evento, e depois nós fomos conversar com a pessoa, falou assim, meu irmão, nos perdoa, né, então as pessoas que elas estão, os novos na fé, que estão chegando, eles precisam ser muitas vezes carregados, né, pastor, porque eles estão cheios de feridas, cheios de mágoas, né,
Então, nós precisamos ter um cuidado bem especial com os novos na fé, para que eles possam permanecer, né? Jesus ele disse, né, que a gente precisa permanecer, né? Se quiser ser o discípulo, precisa permanecer a presença dele, né? E vai muito do cuidado que a igreja, não só o pastor, mas a igreja tem com os novos, com os irmãos, e aí eles vão permanecer na fé em Cristo Jesus. O pastor também deixa o meu abraço, o pastor Celso, pastor Rosiane. Eu tive a oportunidade de ver o pastor Celso na minha casa muitas vezes, dormir na rede de casa, né? Ele sempre foi muito próximo ao meu pai, né, à nossa família. Então, graças a Deus, amo de coração mesmo o pastor Celso, pastora Rosiane. Glória a Deus. O senhor falando aí, eu me lembrei. As pessoas, pastor, elas gostam de serem chamadas pelo nome, né? Serem quando elas chegam. Por isso que é bom a gente ter sempre uma equipe que vai lá, que abraça, que pergunta o nome. Eu fui no Acre há algum tempo atrás. Eu sempre visito que eu sou de lá. Minha filha, ela sofreu um acidente, eu fui cuidar dela, e nesse período eu fui visitar uma igreja lá. E por várias vezes eu entrei, eu saí dessa igreja, e ninguém me cumprimentou, já no final só, sabe? Então, nós gostamos disso. Eu já era pastora, eu me senti assim, não vou dizer que eu me senti bem porque eu estava na casa do Senhor, mas eu senti falta disso. Se fosse, por exemplo, se eu voltasse para morar no Acre, seria uma igreja que eu não iria ficar, não iria congregar. Por quê? Porque eu não me senti recebida com amor. Então, todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer ser chamado pelo nome. Meu primeiro discipulador, Mauro Celso, depois vou mandar essa live para ele assistir. O Mauro nos ensinou isso. É a pessoa chegar, você cumprimentar, você abraçar. E ele falava, homem abraça homem, mulher abraça mulher. Ele ensinava desde do início, né? 20 anos atrás, quando eu me converti, já tinha esse ensinamento, né? Então, nós precisamos nos sentir amados. Onde você se sente amado, você permanece. Tem pastores que têm ciúme de deixar as ovelhas ir, por exemplo, ir em outro culto, ou assistir um pregador de fora, né? Mas, quando a ovelha ela se sente amada, ela pode visitar a igreja que for, ela jamais vai sair da sua. Quando ela se sente cuidada, ela jamais vai sair da sua igreja. Vai para outra. É um tema, né? A senhora falou sobre questão de o chegar na igreja, ser bem recebido. Eu trato muito, tenho tratado muito esse tema com os irmãos na igreja, né? Porque muitas pessoas, às vezes, chegam na igreja, pastora, e eles dizem, essa é a última porta que eu vou entrar. Eu vou entrar aqui porque pode ser minha última esperança. Então, eles entram na igreja muitas vezes com o coração dilacerado, entram assim mesmo, sem perspectiva de vida, entram pensando em tirar mesmo a sua vida. Então, nós como igreja precisamos ser uma igreja acolhedora, né? A gente precisa ser uma igreja acolhedora, receber bem, né, aqueles que estão chegando. Eu tenho uma discípula que, quando eu falei isso a primeira vez na igreja, eu lembro até hoje, de noite, no culto à noite, ela já estava anotando lá os convidados, os irmãos que chegou, cumprimentando, e pessoas que têm permanecido na igreja, né? Pessoas que falam assim, olha, eu fiquei aqui porque irmã tal me recebeu muito bem, brincou comigo, nem me conhecia, né? Exatamente. E foi muito bem recebido. A pessoa permanece onde ela se sente amada, né? Onde ela é bem tratada. Pastor, nós sabemos que não é fácil estar à frente do ministério, né? Como eu já até falei anteriormente. E quando o senhor assumiu a Igreja do Evangelho Quadrangular Areia Branca, em 2019, o senhor enfrentou muitos desafios, como o senhor disse, a pandemia foi um desses desafios, né? Agora a situação está melhor, né? São outros desafios, né? São outros desafios, né? Nós assumimos ali, teve essa situação, mas graças a Deus passamos, vencemos no nome de Jesus. E um dos desafios também que eu não falei ali
foi que nós fomos para ali, eu, minha esposa, meu filho estava com 3 meses de nascido, mais 3 crianças e mais 3 adultos. Nós somos em 9 pessoas, 5 adultos e 4 crianças. Fomos para lá, teve outros irmãos que também foram conosco, que eram da nossa célula, mas não puderam permanecer devido à distância, um pouquinho distante, o local, e não permaneceram ali no momento com a gente. E aí foi desafiador, né? Eu olhava, pastora, na frente da igreja com a qual pastoreio, é um mato, assim, de quase 1,5 km na frente. Nossa. É uma terra que está parada, né? Ainda está em processo de justiça, e eu olhava e eu disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, Senhor? Eu estava muito bem, confortável lá com a minha mãe, e aí eu disse, meu Deus, mas depois Deus vai mostrando para a gente, né, o que as vidas, né, vão chegando. Hoje, graças a Deus, a igreja tem crescido, nós estamos com 6 células, ou 5 células na igreja, a igreja tem crescido, muitos jovens, e assim, foi um desafio, porque ali, eu lembro até hoje, o ano novo, a virada do ano de 2019 para 2020, nós estávamos, eu, minha esposa e esses irmãos, né, tinha mais ou menos umas 12 pessoas ou 13 pessoas na igreja, no culto de virada de ano. Começamos o culto 22 horas e 30 minutos, quando eu falei assim, irmãos, vai ser só a gente mesmo. Nós tínhamos convidado algumas famílias que moravam ali perto, e eu disse para os irmãos que seríamos nós mesmos, faríamos o culto. Eles até pensaram assim, nós poderíamos ir lá para a igreja da sua mãe. Aí eu falei assim, não, nós somos enviados para cá e nós vamos passar aqui. Se Deus nos chamou, se Deus tem um propósito, nós vamos passar aqui. Pastor, eu comecei o culto, cantei o primeiro louvor. Quando eu estava terminando o primeiro louvor, né, eu e meu baterista, Miguel, entrou a multidão na igreja. Eu lembro até hoje, deu 23 pessoas na igreja, naquele culto da virada de 2019 para 2020, e ali Deus falou comigo, eu te chamei, eu te escolhi, eu tenho um propósito aqui. E ali, para mim, foi assim, uma força de ânimo, porque Deus falou assim, eu estou nesse negócio. Então, eu ali, as minhas forças renovaram. Nossa, Desculpa. o senhor está falando aí, eu estou me emocionando, porque quando o reverendo Celso me convidou para pastorear o Próspero, nossa, foram tantos desafios. E antes de assumir o chamado, perdão, que eu me emocionei mesmo. Antes de assumir o chamado, eu fui para as madrugadas, né? Porque quando eu morava lá no Acre, eu vivia lendo aquela passagem que o Senhor falava, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E nossa, como eu me emocionava com essa passagem, sempre foi o desejo do meu coração, mas aí quando o pastor me convidou para assumir o Próspero, eu fui orar pelas madrugadas. Até o momento que o Senhor falou assim, eu que te escolhi, foi eu que te escolhi. E aí eu fui fazer trabalho. E realmente nem sempre é fácil, né? E o senhor falando, eu me lembrei de uma missionária argentina. Eu li isso há muito tempo atrás, que o Senhor chamou ela para ganhar a Argentina, né? Para ganhar vidas na Argentina. E aí ela falou assim, Senhor, deixa eu primeiro cuidar dos meus filhos, do meu filho. E aí ela cuidou do seu filho e deu sempre com aquele chamado, sempre chamando, incomodando ela. E aí o filho dela cresceu, e aí veio o neto. E aí Deus falou de novo, vai pregar a minha palavra. E ela disse agora, Senhor, deixa eu cuidar do meu neto. E nisso passou um profeta e Deus mandou ele bater na porta dela. Quando ele bateu na porta dela, ele falou assim, assim diz o Senhor, por tua causa, milhares de pessoas pereceram, porque eu te chamei para pregar a palavra e você não foi. E aí, aquela palavra ali, nossa, foi muito profunda para aquela mulher. E aí, eu sempre pensei assim, muitas vezes eu deixei meu filho bebê, meu filho era bebê quando eu assumi a igreja. Muitas vezes eu deixei meu filho bebê, assim, às vezes adoeceu, e eu dizia para o pai dele, fica com ele, e fui e fiz a obra do Senhor, sabe? Meu filho, desde
pequeno, ele sempre soube. Eu falava, filho, eu te amo muito, porque ele era muito bebezinho, não deu para ele, não dava para ele ir, a gente não tinha condução, né? Eu dizia, filho, mamãe te ama muito, mas eu amo muito mais Jesus, filho. E ele sempre cresceu com isso no coração, sabe? É você fazer uma escolha. Eu sempre me lembrava do que esse profeta falou para essa mulher. Então, eu tenho um chamado grandioso também. Quando Deus fala conosco, é incrível, a gente tem que obedecer, né? A gente tem que ir mesmo, seja uma pessoa na igreja, 2, 3, 10, seja quantas pessoas forem, às vezes, uma pessoa que está na igreja, e você ministra aquela palavra, Deus, através dessa pessoa, muitos são salvos, né? Muitos são salvos. A pessoa que ganhou o Billy Graham, ele nem imaginava, e não se tornou uma pessoa conhecida, mas ganhou o Billy Graham, e Billy Graham ganhou milhares e Milhares milhares de de pessoas para vidas, né? Jesus. Milhares, tem uma história até hoje, né? Então, a gente nunca sabe. O senhor pode, como o senhor falou, tinha poucas pessoas, depois chegaram mais, mas se tivesse permanecido aquelas pessoas, se a palavra tivesse sido direcionada, que eu sei que foi, o Senhor faz, nossa, faz coisas extraordinárias. Extraordinárias, não é? E naquele dia, pastora, pessoas entraram na igreja assim, depois do culto foi conversar, e aí a gente vai ver como é que estava a situação da pessoa, né? A pessoa com o coração dilacerado, destruído, e ali se sente bem recebido, né? Bem recebida, e Deus falou assim de forma muito poderosa na vida daquelas pessoas. Então a gente entende, né, ali o propósito de Deus em nos levar, né, em certos lugares, né, e a gente não temer, né, os desafios, né, não temer as circunstâncias, porque Deus, quando tem um propósito, Ele vai abrir portas. Deus, quando tem um propósito, as coisas vão acontecer. Não é fácil, né? Não é Deus disse a Josué: como eu tive com o meu servo Moisés, eu estarei contigo, né? Então, mas não é fácil, tem os desafios, né? Tem as dificuldades, e nós precisamos crer, né, que esses desafios são o Senhor que permite para que nós venhamos crescer, venhamos amadurecer. Eu sou assim, um jovem pastor, posso dizer assim, e tenho muito a aprender, né? Na época em que eu fui enviado, eu e minha esposa, nós oramos quase 2 anos e meio para 3 anos, né, pedindo de Deus que a gente queria ter a nossa experiência. A minha mãe é pastora há mais de 26 anos, e na mesma igreja, e assim, eu aprendi muito, né, aqui na IEQ Eletronorte, me desenvolvi, Deus me ensinou, me capacitou. Aí eu dizia assim: Deus, eu quero ir para algo a mais. A minha mãe disse: meu filho, não vai, meu filho, fica aqui. E eu disse: não, mas deixa eu ir, vou para lá, fico 2 anos, né, a gente forma um pastor lá, deixa esse pastor lá, e depois eu volto para cá para legislar. Já estamos indo para 4 anos, né? E ela dizia: tu volta para cá, meu filho, vem me ajudar. Mas se for da vontade de Deus, nós voltaremos sim para o Eletronorte, mas por enquanto nós continuamos nessa missão lá no Areia Branca 2. Amém, querido. Pastor, deixe uma mensagem para os jovens pastores que estão aí iniciando o seu ministério pastoral. Tem pastores que estão aí começando, né? Como o senhor começou um dia. Deixa uma mensagem para eles. Eu vou deixar uma mensagem que está no livro de Josué, né, que eu acabei de citar, né? Josué ele recebeu a palavra do Senhor que diz assim, Josué capítulo 1, versículo 1 diz: e sucedeu depois da morte de Josué, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, né? E passes esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, né? Moisés estava morto, e Deus, ele chama Josué e fala assim: olha, Josué, dispõe-te, né? Te coloca na brecha, te coloca na minha disposição, que eu vou fazer você e o povo de Israel passar esse Jordão.
né? Eles precisavam passar o Jordão para quê? Para receber a terra da promessa, né? Israel, para receber aquela terra a qual Deus tinha prometido aos filhos de Israel. Então, deixo aos jovens pastores, a liderança, amigos que estão assistindo, né, que dispõe. Eu tenho uma frase que eu uso muito, diz assim: usa o que você tem, que Deus vai te dar o que você não tem. Né? Dispõe, usa o que você tem nas tuas mãos, as ferramentas, sejam poucas as ferramentas, usa a maior ferramenta que nós temos, é a palavra de Deus. Então, deixa essa palavra, dispõe, que Deus vai te usar, usa o que você tem nas tuas mãos. Que profundo, hein? Deus, olha, Deus fala, né? E ele ainda fala, através dessa palavra, para meditar dia e noite na palavra, né? Dia e noite, no livro da lei. Então, farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Nosso Deus é tremendo. Ah, tem uma princesa aqui. Deixa eu só colocar o óculos. Olha, ela escreveu Pastor de Excelência. Deixa eu ver o nome dela. Olha. Miranda, pastor, já estou precisando usar um óculos mais, um grau maior. Deus abençoe. Carlos, olha, o Carlos também está assistindo, a Tereza, glória a Deus. A Tereza eu entendi. É Kalina, né? Kalina, glória a Deus. Deus esteja abençoando, pastor. Eu vou lhe dizer, olha, senti muita unção de Deus nesse nosso bate-papo, a presença do Senhor. Foi grandioso. Eu acho que o senhor sentiu aí também, porque o Espírito Santo, ele é assim, né? Isso. Ele é assim, ele é lindo, ele fala conosco. Quero lhe dizer que foi uma honra, tá, estar com o senhor hoje. Espero conhecer a família pessoalmente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Logo, logo vamos nos conhecer quando eu for em Guajará, né? Vamos tomar um café aqui em casa. Vamos sim. A minha sogra, meu sogro, né? Eles moram em Guajará, minha esposa é de Guajará, né? E a gente tem assim além do pastor Celso, pastor Rosiane, igreja do Quadrangular de Guajará, temos a nossa família aí. Então a gente tem um carinho muito grande por Guajará Mirim. É uma terra muito abençoada. Amém. O Murilo Henrique, olha só o que ele diz. Esse pastor é bênção. Realmente, Murilo, eu concordo plenamente com você. Você é uma bênção, pastor. Amém, amém. Que Deus abençoe ainda mais, tá bom? Seu filhinho, sua esposa, sua mãe, esta mulher, eu tenho certeza que é um exemplo de vida para muitos. Amém, amém. Recebo. Que Deus abençoe, tá bom? Amém. Eu posso deixar meu agradecimento? Claro. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? A você, pastora Jane, nossos amigos, minha mãe, minha esposa, meu filho, meus irmãos também, né? Deus abençoe a Igreja Eletronorte e também a aqui Areia Branca 2, a qual nós amamos de coração. Todos os nossos amigos, né? Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Glória a Deus. Obrigada, tá, pastor? Que Deus abençoe, tá bom? Amém. Foi um prazer conhecê-lo. Tchau, tchau. Tchau.